Dia 9 de fevereiro, a gente se prepara para uma lua cheia em Leão essa semana, que vai acontecer ali no dia 12, né? E é uma lua bastante tensa, bastante, eu posso dizer até que preocupante, né? Tem ali uma oposição ao Sol, né? E consequentemente uma oposição a Mercúrio, né? Que também está ali coladinho com o Sol, né? Em conjunção com o Sol, em Aquário. Então, e esses três fazendo quadratura para Urano, que está em Touro, né? Então é uma lua cheia que pode falar sobre rebeldia, sobre manifestações, sobre questões envolvendo a liberdade pessoal Leão, né, e do coletivo Aquário, e de que forma isso mexe com a vida financeira aí do país ou da sociedade, né? O Urano em Touro. Então é uma lua bastante tensa. E aí eu trago aqui algumas alternativas e talvez um modo especial de vocês vivenciarem essa lua, né? Primeiro alertando, né, que essa lua ela vai ser especialmente mais difícil para quem não entende a ideia do adaptar-se, né? Não entende a ideia de ser flexível, né? São signos fixos, Leão, Aquário, né, e Touro. Então, se você tem uma teimosia, né, não quer mudar o seu modo de agir, Touro. Se você tem uma teimosia e não quer mudar seu modo de pensar, Aquário. Se você tem uma teimosia e não quer mudar as suas convicções, a sua crença pessoal, né, Leão. Então, tome cuidado aí nessa lua cheia, porque essas suas teimosias, resistências podem ser mexidas, né? Elas podem provocadas, né, pelas pessoas. Lembrando que Leão e Aquário são signos que têm uma ligação com a vida social, né, com a vida de sociedade, e pode mexer na sua conta bancária, né, porque está ali envolvendo o signo de Touro, envolvendo então a nossa forma de produzir recursos, né, de produzir riqueza. Então essa é a primeira dica, né? Seja adaptável, né? Não busque ser 8 ou 80, não busque persistir na sua forma de agir sem considerar, né, outras formas de pensamento. Outra dica que é um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, é que como a gente vive a era de Aquário, né, eu falo sobre isso várias vezes aqui, né, como a gente vive a era de Aquário, a gente precisa do contraponto, né, que é o signo de Leão, né? Então, se no signo de Aquário a tendência é que a gente distribua bens, dinheiro, conhecimento, né? Muitas vezes isso segue uma linha do nivelamento por baixo da sociedade. Então, todo mundo tem direito a tudo, então eu não preciso de esforço para alcançar uma posição superior, né? E é o signo de Leão que vai trazer isso, né? É o mérito, né? A criatividade, a capacidade de ser autêntico, de fazer algo novo, de fazer algo realmente criativo, né? De usar a capacidade criativa do homem, que é talvez a sua maior força, né? Então, essa era de Aquário precisa, né, do arquétipo de Leão bem desenvolvido. Eu já falei isso aqui também outras vezes, né? É isso que dá essa diferenciação entre esquerda e direita, entre capitalismo, socialismo, entre liberalismo, né, e uma visão mais globalista. É isso que dá
essa diferença de visão, né? Eu tinha esperança, quando jovem, que a globalização tivesse esse efeito, né, de diminuir essas diferenças, né? Mas as diferenças são humanas, né? E enquanto a humanidade não entender, né, esse princípio, assim como a humanidade não entendeu, né, na história de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fazia um trabalho em prol da humanidade, né? Se ele era o rei dos reis, isso era um trabalho, não assim como todos os reis, né? A gente está falando do signo de Leão, todos os reis muitas vezes, né, se iludem pelo poder, né? E esquecem que liderar, mostrar o caminho, é mais uma atitude de servir ao coletivo do que uma autovalorização, né? E aí que está, assim, uma das boas, né, saídas que eu vejo nessa lua cheia, que é você vivenciar esse leão como, né, eu sempre digo aqui, como o rei de si mesmo, né? Então você é dono das suas vontades, você é dono do seu humor, você é dono do seu direito de ir e vir. Então, Leão vai te dar essa liberdade individual, né? Você vai lutar por essa liberdade individual. Muitas vezes a sociedade atual, ela não identifica isso como liberdade, né? Talvez se eu tivesse um carro importado, ou se eu tivesse uma mansão, ou se eu tivesse algo que me desse status, aí talvez eu tivesse essa liberdade individual. Então a humanidade, ela confunde essa ideia, né? Mas liberdade mesmo está relacionada a você fazer o que você quer, né? Você ser quem você deseja e não ser dependente de ninguém, do Estado, da família ou da comunidade onde você mora. Então tudo isso está ligado com assim, o signo de Leão vivenciado nas suas oitavas aí superiores. E quando você vivencia Leão dessa forma, fica mais fácil de você realmente cumprir o seu papel, né, na sociedade como um líder, né, como um exemplo a ser seguido, como alguém que ensina, alguém que dá suporte, alguém que mostra que é possível, né? Tudo isso são dons e são capacidades do signo de Leão, né? E essa é a melhor forma de viver uma lua cheia em Leão como essa, né? Vocês vão observar que essa semana a Vênus, né, está em Áries, e a Lua, hoje a Lua está em Câncer, fazendo conjunção com Marte, né? Então ajuda bastante todas as pessoas que têm profissões aí que cuidam de outras pessoas, né? Porque esse Marte aí em Câncer, embora ele esteja fraco, mas ele dá uma proatividade, né, na nossa capacidade de cuidar do outro, né? A gente fica talvez mais rápido, talvez mais eficiente, talvez mais consegue se movimentar melhor entre as nossas atividades. Então, todas as profissões que têm essa habilidade de cuidar do outro são favorecidas. A Lua, fazendo conjunção com esse Marte, aumenta essa capacidade de cuidar. E aí amanhã a Lua, ela entra em Leão, ali ela faz um trígono com a Vênus que está em Áries, então muita coragem, muita capacidade de criar, aliada com a coragem de Áries, né, que é a coragem de dar o primeiro passo, de quebrar barreiras, de criar um movimento mesmo se houver resistência, né? Então amanhã é um dia bastante proativo, né? E a Lua faz uma posição para Plutão, né, em Aquário. Então aí essa ideia que eu estou passando para vocês do Leão, que é um promotor da sociedade, né, alguém que dá suporte
né, seja pessoal, intelectual, emocional, mas que dá suporte para o coletivo, essa ideia é muito favorecida, né? Aí aliado ali com a Vênus em Áries, né, mais um impulso aí de coragem e confiança para executar essa atividade. Na terça, a Lua caminha aí pelo signo de Leão e vai formar ali entre terça e quarta-feira a Lua cheia, né, fazendo, como eu disse no começo do vídeo, oposição com o Sol e oposição com o Mercúrio. Né? Então, se você tem essa atitude proativa, né, de ser um leão, né, naquilo que você faz, de você realmente colocar esse seu mérito, esse seu dom a serviço da sociedade, pouco importa, né? Isso só vai exaltar, né, essa sua habilidade, essa sua capacidade de doação para a sociedade. Né? Agora, para as pessoas que vivenciam esse leão como assim, como se a sociedade precisasse exaltar, né, as qualidades, né, desse leão, como se a sociedade precisasse dar sempre uma resposta. Olha, leão, você é o mais bem cotado, né, o mais bem avaliado da sociedade, você é o nosso rei, né? Quem espera essa resposta, né, da sociedade, para esses talvez a situação fique mais difícil, porque a sociedade vai estar muito bem voltada para o coletivo ali com o Sol e Mercúrio, né, a nossa mente, Mercúrio, e a nossa razão, Sol, ali focados, né, no coletivo. Então, essa vaidade leonina pode ficar meio perdida, né, sem pouca capacidade de expressão. Mas se Leão faz parte do processo, aí Leão é o impulsionador desse coletivo, né? É o exemplo que é necessário, é o líder que muitas vezes precisa direcionar, a forma ou a capacidade de doar, né, aquilo que sabe. Então, se Leão consegue fazer se consegue entender esse mérito que ele tem, né, esse dom que ele tem como doação, né, ele vai vivenciar essa lua de uma forma muito proveitosa. Né. O problema são as pessoas que vão muito pela vaidade. Essas vão ficar um pouco perdidas, né, talvez tenham um problema maior aí com aquelas questões que eu falei, né, de resistência, de teimosia, tenha que enfrentar questões mais complicadas. Né. E, como eu disse, Lua em Leão, Vênus, né, em Áries, um impulso de coragem, de confiança muito grande. Aproveitem, a semana começa dessa forma, né, depois já tem a Lua em Leão, a Lua cheia em Leão, então aproveitem esse impulso de energia, né. A Lua cheia é sempre uma exaltação, né, da lunação, ou seja, onde aquele potencial se manifesta da maior forma possível. Então, o potencial aquariano de distribuição, né, e compartilhamento, agora, né, com essa lua cheia em Leão, deve se manifestar mais forte, né. Então, seja o leão, né, o bom leão, né, o bom líder, né, o rei, o bom rei, né, não seja o rei egoísta, não seja o rei carrasco, né, nem o rei vaidoso, porque aí a sociedade vai cobrar, né, do rei vaidoso. E só para terminar aqui, né, não posso esquecer de dizer, essa semana, né, pessoas, né, da Corte Internacional vêm no Brasil analisar aí os movimentos, né, e as atitudes, né, e somente ligados às redes sociais do Supremo Tribunal Federal, principalmente ali do Moraes,
né? Então vivemos áreas aí de uma maior liberdade e eles já se movimentam, né, liberando contas aí de pessoas que estão bloqueadas, né? E agora eles vão ter que se explicar. Isso tudo, né? Essa ideia da liberdade tendo que funcionar, né? E os autoritários meio que fantasiados, né, de salvadores da pátria, é muito interessante. Eu fico muito feliz de participar disso, de ver isso. Fico muito feliz de ver esse mundo em ebulição. Eu acho que esse mundo em ebulição precisa de pessoas que são capazes de pensar, de raciocinar, né? E eu também vejo que enquanto muitas pessoas buscam o mais fácil, né? Por exemplo, uma inteligência artificial, que você vai fazer uma pergunta, ele vai te dar uma resposta que talvez te satisfaça, né? Eu acredito que tem muita gente nesse mundo ainda que busca pensar, né, pela sua própria consciência, busca achar soluções pela sua própria capacidade mental, que busca criar, né? Então a gente está falando de uma lua cheia em Leão, então que a gente exercite essa capacidade de pensar, né, de ser autêntico, que são capacidades dos dois signos, né, tanto Leão como Aquário, de ser ousado, de ser verdadeiro, né, de ser capaz de enfrentar, né, a mentira, de ser capaz de falar a verdade, embora doa a quem doer. Então eu me sinto feliz, né? Talvez vocês pensem, pô, esse mundo tão conturbado, tão bagunçado, né? Onde está a estabilidade do mundo? Então eu falo para vocês, a estabilidade só está em vocês, né? O mundo ele está em transformação e a única estabilidade que vocês podem encontrar no seu Deus interno, no contato que você tem com a sua consciência. E eu me sinto grato de poder vir aqui e talvez para poucas pessoas, talvez talvez você não tenha assistido o vídeo até agora, veja só o final ali, veja só o começo ali que te interessa, mas para quem ficou até o final, né, eu me sinto grato de poder exercitar a razão e poder transmitir alguma coisa positiva para vocês. Então, desejo uma boa semana, boa lua cheia em Leão e um grande abraço. Tchau, tchau.